Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Todas as semanas, às segundas-feiras, este momento zen. Para mim, um momento precioso, onde eu faço de novo os meus votos de estar em contato com Buda, com o Dharma e com a Sangha. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Buda, o personagem histórico que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Buda, a natureza iluminada presente em cada um e cada uma de nós, em cada partícula do pluriverso. Dharma, a lei verdadeira, uma lei que transcende a nossa lei humana, que vai muito, muito além, mas que está incluída em cada uma das nossas atitudes, palavras e pensamentos. E Sangha, a comunidade, eu, você, nossos amigos, as pessoas que nos encontramos, que nós trabalhamos juntos, que nós comprometemos com os mesmos votos, princípios e valores de uma vida que possa ser ofertada à própria vida. Nós somos mantidas e mantidos vivos por tudo que existe. Como que retribuímos essas bênçãos incomensuráveis da água, do solo, dos alimentos, das pessoas, dos pensamentos, das ideias, da espiritualidade? Estamos todos interligados, interconectados. Este passado e este futuro se manifestam agora, aqui no momento presente. Aprecie, aprecie a sua vida. Aprecie este momento. E cada momento da sua vida pode ser um momento zen, um momento de presença absoluta, um momento de harmonia, um momento de respeito. Alguns dias atrás, encontrei um livro de uma pessoa que eu respeito muito, que é o Drauzio Varela. Ele escreve e aparece um pouco na televisão, é um médico que trabalhou no Carandiru. Como eu tive um pequeno trabalho no Carandiru há muitos anos atrás, nós tentamos levar meditação para os detentos e fizemos durante algum tempo. Um aluno meu era um monge chamado Roen, ele muito interessado em essa oportunidade, porque na Ásia, em alguns países da Theravada, do sul da Ásia, é usada a meditação nos presídios. Mas evidentemente que todos lá são budistas, então o fato de um monge budista ir para o presídio, ensinar meditação e sentar com eles, é como aqui um pastor cristão ou um padre cristão ir até os presídios e ensinar, ler a Bíblia, estudarem juntos os ensinamentos do Evangelho. Então lá tem muito sucesso, muitas boas respostas. Nós tivemos aqui no Brasil um personagem que estava detento e que ele leu do professor Hermógenes, o livro Yoga para Nervosos, e ele começou a praticar yoga na cadeia e se transformou. A cela dele virou um ashram, virou um templo, um lugar de prática, de meditação. Ele passou a trabalhar na cadeia com prazer, com alegria. Ele não queria mais ficar sem fazer nada, como alguns querem. Aliás, me contaram recentemente que as prisões no Japão são muito exigentes daquele que está detento que trabalhe. É preciso trabalhar. Eles trabalham em horas regulares, como pessoas trabalham em fábricas, em escritórios. Então acorda, o teu café da manhã, eles têm que ficar em silêncio o dia todo. Eles só podem falar 15 minutos depois das refeições em voz baixa. E nenhum assunto que cause provocações. As roupas têm que estar impecáveis, lavadas e passadas. Os cabelos cortados, as unhas limpas. É um regime muito sério. Houve um estrangeiro, um não japonês, que foi preso no Japão. Ele disse assim que foi a pior prisão que ele já teve. Porque ele tinha que trabalhar tanto, tanto, tanto. E eles têm que trabalhar e recebem pelo que eles produzem para comprar escova de dentes, pasta de dentes. Eles compram coisas dentro da cadeia porque tem uma lojinha na cadeia. Não aquilo que a gente encontra nos nossos presídios, que um compra do outro, né? Mas tem oficialmente uma lojinha onde os detentos, porque isso seria questão de reeducar, né? E como eu estava falando, na Ásia,
é usada a meditação. No Japão, não. No Japão, por enquanto, não há realmente muita meditação nas cadeias, que eu acho que seria uma prática interessante, mas induz a esse silêncio, a não ficar estimulando a cabeça em criar crimes juntos, vamos ficar amigos, vamos planejar coisas juntos, que infelizmente a nossa meninada aqui, muitas vezes, quando são detidos, acabam se enfronhando cada vez mais no mundo do crime. Como eu gostaria de vê-los percebendo que não é por aí. Como eu gostaria de sabê-los mais sábios e mais inteligentes, de não ter pressa em ficar rico, de não querer entrar no mundo das drogas, de não querer entrar no mundo do crime, mas viver pela honestidade, porque dá um bem-estar tão grande que não há nenhuma droga que se compare a isto, quando vivemos de forma correta. E eu me deram um livro desse Drauzio Varela, que é uma pessoa, como eu falei, que admiro, não só pelo trabalho que ele fez no Carandiru e que tem feito para todos nós com tantas informações de como viver melhor. Ele diz: ficar velho e mais velho é inevitável. A alternativa é tão perversa que nem vale a pena considerar. Envelhecimento, porém, não é sinônimo de limitações, decadência física, solidão e enfermidades crônicas. Lembra? Buda dizia: primeira nobre verdade, sofrimento existe, causa nascimento, velhice, doença e morte. Mas a velhice em si, ela não é o fim da vida. Você pode viver com mais idade, com muita dignidade e saúde. Como é que você se cuida? E ele diz assim: o medo do envelhecimento é um fenômeno moderno. Nossos ancestrais pouco se incomodavam com ele. A probabilidade da morte precoce era muito mais concreta. É o que eu estava falando dos nossos meninos e meninas que estão nas casas de detenções. Eles não estão pensando na velhice. Eles não se preocupam com o envelhecimento, porque a maioria morre muito jovem. Que lamentável! Quando eu, às vezes, vou na Fundação Casa, eu sou convidada por um médico aqui de São Paulo, que também é uma pessoa muito importante, e ele faz um trabalho na Fundação Casa, o Dr. César Devesa, é um médico que trabalha com Ayurveda, com yoga, ele leva a prática de yoga para as Fundações Casa, né? Que pena, né? Que a gente tem que, quando eu vou lá, eu falo para os meninos: eu quero ver vocês velhinhos, de cabelos e sobrancelhas brancas, cuidando dos seus netos e bisnetos, porque eles não têm essa perspectiva. Eles estão tão correndo atrás de comprar um tênis mais caro para exibir para a menina. Não é por aí o caminho. Ele diz: o medo do envelhecimento é um fenômeno moderno. Nossos ancestrais pouco se incomodavam. A probabilidade da morte precoce era muito mais concreta. Nossos ancestrais morriam muito mais cedo. Não envelheciam. Ele disse assim que foi fazer uma maratona e o mais velho estava com 76 anos e já tinha corrido 30 maratonas. Maratona é uma loucura, corre 42 quilômetros e tem que correr em 4 horas, menos de 4 horas, é uma coisa muito forte, né? Ele disse assim, outros tinham 72 e 71 anos, todos correndo maratonas. E quando perguntaram quantos anos ele tinha, naquela época ele tinha 67. Eu sou uma criancinha, só tenho 67. E ele diz o seguinte, agora ele está com mais de 70 anos, né? A consciência de que não tenho muitos anos pela frente, nem tempo para desperdiçar com futilidades, nem interesse por pessoas que não se interessam por mim, foi o maior dos benefícios que o passar dos anos me trouxe. À medida que meu horizonte encurta, aumenta a necessidade de me concentrar na busca do essencial, daquilo que me deixa mais feliz. Eu espero que você não precise chegar aos 70 anos para ir à procura do que é o essencial. Aquilo que realmente deixa você feliz, completo,
no que budismo chamamos de nirvana. Porque o tempo urge. O tempo está passando para mim, para você, para todos nós. E ninguém sabe quando vai morrer. E a perspectiva da morte é importante para que você aprecie este momento da sua vida e faça dele um momento zen. É importante nós podermos selecionar aonde queremos ir, o que queremos falar, que assuntos vamos conversar, o que nós usamos no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, que tipo de postagem fazemos para nós, porque é um alimento para o nosso espírito, para a nossa mente. Ele diz o seguinte, ainda estou falando do Drauzio Varela, eu estou lendo um pequenino trecho do seu último livro que chama Correr. Tem nas livrarias todas aí. Diz assim, na juventude ia 3 festas num sábado e ficava frustrado por ter perdido a 4ª. Hoje, a família, os pacientes, os programas que gravo, tudo que faço, os livros e o tempo para minhas atividades físicas, que diz para correr e escrever, são tão preciosos que fujo dos jantares e das redes sociais. Tenho coisas para fazer na minha vida que são importantes. O que é importante para você? O que é mais importante? Eu às vezes sou obrigada a escrever. Algumas editoras me pedem que escrevam livros. O último que escrevi chama Sabedoria da Transformação. Me obrigaram, tinha um prazo. E de repente eu sentei para escrever e foi tão importante. E não havia nada que me tirasse dessa tarefa. Eu peguei 5 dias inteiros, saí da cidade, das minhas atividades regulares e me mergulhei. E o livro saiu. E as pessoas estão gostando, eu até me surpreendo que elas vêm dizer, nossa, monja, eu li o seu livro, ele é tão importante, eu tenho na minha cabeceira. E agora eu estou produzindo um outro livro, eu tenho que ler vários textos antigos para escrever esse livro sobre contos zen. Mas é uma coisa gostosa de fazer. E para isso, eu não vou a festas. Quando chega meu aniversário, meus alunos vão fazer uma festa. Eu falei, eu não quero festa. Eu não tenho muito tempo para fazer festa. Eu tenho mais tempo para meditar, para orar, para ler e para preparar um trabalho. Porque eu estou agora com 68 anos de idade. O Drauzio, ele diz assim, cheguei aos 72 anos com 2 quilos a mais do que pesava ao sair da faculdade, sem doenças crônicas, sem precisar de medicação de uso contínuo, condição que devo, sobretudo, à genética e ao acaso, mas também ao esforço pessoal. O contato permanente com a morte e com os doentes, que lutam para evitá-la, me ensinou a levar em conta o prazer de estar vivo, privilégio que tento manter presente em meu imaginário o tempo todo, especialmente nos momentos de adversidade. O contato permanente com a morte e com os doentes que lutam para evitá-la faz com que ele aprecie a sua vida. É o que eu tento dizer a todas as pessoas, aprecie a sua vida, cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, mantenha-se saudável. Saúde física, mental e social não significa estar em muitas festas, mas escolher os lugares que você vai, o que vai fazer, com quem vai falar e de que maneira vai se elevar e ajudar a quem encontre você a procurar um caminho de elevação. Ele diz o seguinte, não sou obra de um ser onipotente que controla o universo, mas do encontro casual e aleatório de determinado óvulo com o espermatozoide mais apto daquela ejaculação. Da mesma forma que não existia antes dessa fusão celular, desaparecerei quando soar a hora fatal. Como meu destino nos anos que restam não será traçado por um mágico transcendental encarregado de me proteger das intempéries, tenho que estar atento ao corpo e ao espírito. Não posso tratá-los com displicência preguiçosa.
Olha que coisa bonita de um médico. Um médico. Eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar. Às vezes as pessoas nos hospitais ficam dizendo: Deus vai me salvar, Jesus me salva. Sim, a sua fé ajuda, ela é importantíssima. Mas é importante que você tome os remédios, que você faça os exames, que você tenha um estado de saúde física, que faça atividade física, que mantenha esse corpo funcionando, essas juntas se mexendo. Mesmo quem está muito acamado, você pode fazer atividade física na cama. Tem exercícios de energização. Você contrai os pés, as pernas, as coxas, os glúteos, o abdômen, as costas, os braços, o pescoço, a cabeça, e agora vai relaxando de cima para baixo, da cabeça, do pescoço, dos ombros, dos braços, das mãos, do tronco, do abdômen, os glúteos, as pernas e os pés. Você movimentou o seu corpo todo, às vezes apenas só com o pensamento. Com o pensamento, você pode sentir todo o seu corpo e cuidar dele. Não deixe que a preguiça impeça que você cuide tanto do corpo físico como do seu espírito. E ele diz: não me iludo, sei que a natureza é impiedosa e que a mais indesejável das criaturas, a morte, passa os dias à espreita. Mas enquanto não bate à porta, tenho pressa para ir atrás dos sonhos que ainda não realizei, e para correr pelas ruas enquanto as pernas existirem. Podemos continuar correndo atrás dos nossos sonhos, sim, enquanto ainda estamos vivos. A nossa vida é curta, ela não é eterna, ela é impermanente, ela é resultado de causas e condições, e as causas e condições um dia terminam e nós acabaremos. A vida continua porque a vida é um processo imenso. Ela é mais do que nós somos. Ela é muito maior do que essa nossa existência agora temporal, fenomenológica, que tem começo, meio e fim. Mas podemos deixar um imprint maravilhoso, uma marca nesse universo, e que essa marca seja de amor, de esperança, de ternura, de respeito a todas as criaturas, a todos os bichinhos. A gente às vezes fica preocupado. Teve uma época aí, teve uma grande enchente num país que chama Geórgia, e os bichinhos todos do zoológico ficaram soltos pelas ruas. Alguns foram capturados de novo, outros tiveram que ser mortos. Como isso nos entristece, não é verdade? Primeiro que eles já viviam cativos. Que pena. Que pena que hoje em dia nós temos que ter zoológicos e cativeiros. É bom. Por um lado é muito bom a gente ir ao zoológico, ver bichos que nunca viria aqui no Brasil, O Brasil não tem girafa, não tem leão, A gente vai no zoológico ficar vendo hipopótamo, A gente fala: olha, esses bichos existem, E estão vivos, porque no zoológico estão vivos, Não é que nem no livro, no desenho, no filme, tem cheiro. É ser vivo. É tão vivo e tão importante como você. E outra coisa que a gente precisa perceber é que as plantas, as flores, estão todas vivas. Às vezes as pessoas andam na rua e vê um galho lá, pega e quebra assim com a mão, pá! Nossa! É como se você visse uma criancinha na rua e tiver com o dedo na sua frente, se quebrasse o dedo da criancinha, a árvore está viva, as plantas estão vivas. Tudo é vida, tudo tem movimento, tem sentimento, tem emoção, sim. E essas são as grandes pesquisas feitas recentemente. E é o que Buda dizia. Tudo é vida e tudo deve ser tratado com respeito e com dignidade. Há poucos dias fui visitar uma aluna que estava no hospital das clínicas e na minha frente caminhava um casal e uma senhora comeu uma paçoquinha e jogou o papel da paçoquinha no chão. Eu fiquei pensando: por quê? Por que jogar o papel da paçoquinha no chão? Depois a gente vai dizer que a cidade fica inundada quando chove muito. É aquele seu papel da paçoquinha, da balinha que você comeu. Você que me ouve, não faça isso. E diga para as pessoas que você conhece que não façam isso. Leva uma sacolinha com você. O papel da balinha, o lixinho, põe nessa sacolinha. Depois você joga numa lixeira.
A nossa cidade é tão linda, tão querida. Você que está em outra cidade, que pode estar nos ouvindo pela internet, radiomundial.com.br. Você pode dizer seus amigos de qualquer lugar, até de outros países. Ligue para radiomundial.com.br pela internet. Pode assistir os programas ao vivo, programas que levam você para outro nível de consciência, para uma visão que é a sua visão natural da realidade. Não é essa visão deturpada que só fala mal, que só critica, que acha que todo mundo está errado. Uma visão que compreende, que vê maior, que estamos passando por dificuldades, mas elas são temporárias, e que existe uma cura, um remédio e uma solução, e que tudo está melhorando, porque você está fazendo alguma coisa, porque você como ser humano está melhorando, porque o seu olhar está melhorando, e a sua atuação no mundo não é mais de violência, de ódio, de rancor, mas é uma manifestação de respeito, de amor e de ternura. Os ensinamentos de Buda são ensinamentos da lei da causalidade, que tudo que existe tem uma causa e uma condição, e que nós somos responsáveis também por causas e condições que criamos com a nossa vida, com a nossa mente. Mantenha a sua mente em pureza. Mantenha a consciência sempre alerta. A coisa mais preciosa que temos é a consciência. Então não deixe que ela seja enevoada por drogas, por excesso de álcool, por excesso de alimentos, por qualquer excesso, e mesmo por literatura e conversas que não sejam benéficas, que sejam perniciosas. Às vezes temos que tomar cuidado com a estação de rádio que ouvimos, quais as notícias que estamos recebendo, e poder perceber a quem interessa criar um mundo que não seja de amor e de respeito. Nós queremos esse mundo. Nós queremos um mundo de dignidade, de sabedoria e de compaixão ilimitada. Seja bem-vindo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.